Eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com o Caio Valiengo, coordenador da equipe do projeto da plataforma Escola Digital. Boa tarde a todos e todas do Conviva. Joia, prazer estar aqui com você, Caio. O Escola Digital é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo e do Instituto Natura, que são também parceiros do Conviva, e tem como parceiro apoiador a Fundação Lemon e como parceiro técnico a Fundação Vanzolini e o Instituto Inspirare. Hoje a gente vai falar sobre o uso da tecnologia nas escolas e de que forma a plataforma Escola Digital pode colaborar para esse trabalho. As secretarias têm um papel essencial nessa inserção do uso dos recursos digitais no planejamento dos educadores, né? Então, é muito interessante ouvir vocês, a participação de vocês. Então, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários de onde vocês estão falando, de qual município, e eventuais dúvidas, se a gente vai tentar responder por aqui, né, Caio? Isso. Cerca de 50 iniciativas de interesse do gestor municipal e de adesão gratuita, como a plataforma Escola Digital, estão disponíveis na área de programas e projetos da plataforma Conviva. Para acessar, por favor, digitem www.convivaducacau.org.br, coloquem seus dados de login e senha, cliquem em entrar e ali no menu de cima tem a opção ferramentas e em seguida programas e projetos. Lá estão então, além de iniciativas de parceiros, de instituições e fundações parceiras do Conviva, também iniciativas do governo federal. Então, Caio, por favor, fala um pouco para a gente sobre de que forma que a tecnologia colabora para que os estudantes aprendam mais. Bom, novamente boa tarde a todas e todos do Conviva. Obrigado, Bia, pelo convite. Vamos lá. A tecnologia, ela vem para colaborar para que os professores e as professoras do Brasil possam tornar suas aulas mais dinâmicas, mais interessantes para os seus alunos e que possam se conectar também com a comunidade escolar. Mas a gente sabe que a tecnologia e o Escola Digital é uma das inúmeras iniciativas que existem para tentar levar e aproximar a tecnologia dos professores. A gente sabe que a tecnologia por si só, ela não vai resolver nenhum dos nossos problemas. A gente é um país muito grande, muito complexo, com problemas de diversas naturezas. Mas, de qualquer forma, a tecnologia é um ponto essencial e integral para a gente conseguir se desenvolver enquanto país e para que a gente tenha uma educação de qualidade. De toda forma, a gente no Escola Digital, a gente acompanha uma série de estudos que são feitos tanto no Brasil como ao redor do mundo, tentando entender qual que é o impacto que a tecnologia tem na educação e nos seus resultados. E apesar dos resultados dessas pesquisas serem muito desiguais, porque a tecnologia operando em diferentes contextos tem diferentes resultados, um elemento que é comum a todas essas pesquisas é o papel do professor enquanto uma figura que vai ser a mediadora do uso pedagógico da tecnologia. Então, usar a tecnologia na sala de aula não é simplesmente se apropriar das ferramentas tecnológicas, mas garantir que ela seja incorporada por meio de metodologias inovadoras, de pedagogias integradas, pedagogias híbridas, de forma que os alunos e os professores possam utilizar, e o papel do professor e das professoras enquanto mediadores do uso tecnológico é essencial. Então não é qualquer tecnologia, né? A tecnologia que leva para o aprendizado, né, Caio? Exato, porque vamos pegar um exemplo de um vídeo. Um vídeo é uma tecnologia que por si só ela é passiva. Então, um professor ou uma professora que utiliza um vídeo na sala de aula enquanto uma ferramenta de ensino, mas deixa um vídeo passando e não promove mais nenhum debate, mais nada, é uma tecnologia que também não agrega tanto. Agora, um professor que sabe utilizar um vídeo, promover um debate entre os alunos, utilizar o vídeo enquanto um dos componentes do seu plano de aula, aí sim a sua aula pode se tornar mais rica e mais dinâmica. Então, isso eu falei de um exemplo de vídeo, mas a gente está falando de simuladores, de jogos, de infográficos, de tantos outros tipos de mídia que existem por aí. O papel do professor é essencial para garantir o uso pedagógico dessas tecnologias.
E você falou de alguns exemplos, né? Você falou desse exemplo do vídeo. Quais outros exemplos que vocês estão vendo que são bons exemplos de uso da tecnologia em sala de aula? Bons exemplos são aqueles que conseguem, de fato, integrar uma linha pedagógica ou então uma metodologia de ensino que seja mais robusta. Então, é não utilizar a tecnologia enquanto fim em si mesmo, mas são aqueles professores, aquelas professoras que conseguem incorporar esses elementos tecnológicos no seu dia a dia. Seja um grupo de WhatsApp com seus alunos ou até a utilização de jogos no meio de um ensino de uma metodologia híbrida. A gente sabe que o Brasil ele tem uma série de desafios ainda de conectividade e muitos professores e professoras têm utilizado da criatividade para conseguir superar isso. Então, recursos offline, recursos que não necessariamente necessitam de conectividade, podem ser utilizados também de forma muito rica na sala de aula. Então vamos falar um pouco sobre isso, Caio. A plataforma Escola Digital, bom, explica pra gente primeiro, o que é a plataforma Escola Digital? Bom, a plataforma Escola Digital é uma plataforma de busca aberta, gratuita, onde se concentram mais de 20 mil recursos de aprendizagem, que são os objetos digitais de aprendizagem, que a gente chama de ODAs. Então a nossa plataforma nada mais é do que um buscador. Obviamente existem inúmeros buscadores, né? Eu acho que o Google é o maior caso, que todo mundo utiliza o Google, mas a comparação que a gente faz a gente não produz nenhum dos recursos que estão na nossa plataforma, a gente só referencia eles. Então, qual que é a diferença de utilizar um Google, por exemplo, do que utilizar a Escola Digital? Bom, você busca um termo no Google e você provavelmente vai parar no quarto ou no quinto link, né? Só os mais desbravadores e corajosos vão chegar até a segunda, terceira página. E aquele é um resultado que, obviamente, tem toda uma inteligência por si só, mas não necessariamente aquele resultado é o melhor recurso que pode ajudar a professora ou o professor na sala de aula. O Escola Digital, então, a sua principal ferramenta são seus mecanismos de busca com filtro. Então, o professor pode buscar por um tema mais genérico, ou então pode buscar por disciplina, por tipo de mídia. Então, se eu sou um professor de física, eu quero buscar um recurso específico que seja um simulador por segundo ano do ensino médio. Então, eu consigo refinar a minha busca da mesma forma que hoje um exemplo que a gente sempre gosta de dar na Escola Digital se você vai comprar um sapato na internet, dificilmente você vai jogar no Google sapato, né? Você vai entrar numa loja e daí você vai refinar pelo tamanho do seu pé, pelo tipo de sapato, pelo tecido. Esse tipo de refinação, do refinamento da busca que a gente disponibiliza na nossa plataforma. Bacana. E esses recursos digitais, esses ODAs, são para todos os segmentos? Então, para professores que lecionam para crianças de todas as idades? Dentro dos nossos mais de 20 mil recursos, a gente contempla todas as etapas da educação básica. Então, a gente tem desde alguns recursos de educação infantil, que ainda é um tema muito polêmico, debatido na pedagogia, né, do uso ou não de tecnologia para as crianças tão novas, mas de qualquer forma, os recursos que estão lá são principalmente para instruir os professores e muito menos para utilizar com as crianças pequenas, mas também recursos para o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e também alguns recursos de ensino profissionalizante, de EJA e todas as modalidades de educação que a gente tem hoje no Brasil. E para todas as disciplinas também? Para todas as disciplinas. A gente tem, obviamente, mais recursos para algumas disciplinas, como português, matemática, mas a gente tem recursos para todas as disciplinas que a gente tem no currículo brasileiro hoje. O uso da plataforma como um todo é gratuito? Tudo gratuito. Um critério que a gente tem para que um recurso esteja na nossa plataforma é que ele seja gratuito e de uso aberto. Esse é um ponto importante, Bia. Todos esses 20 mil recursos que estão na nossa plataforma hoje passaram por um processo de curadoria, ou seja, eles não são recursos soltos ali. Então a gente teve em algum momento da história do projeto um especialista, um professor, uma professora olhando para esse recurso, garantindo a qualidade dele e categorizando ele. Então as nossas curadoras, os nossos curadores olham para o recurso
e preenchem todas as fichas de catálogo que vão permitir essa busca filtrada que eu falei. Mas o principal e o ponto, eu acho o ponto forte da plataforma é que todos os recursos que estão lá passaram por um olhar pedagógico. Então, dizer para quais elementos do nosso currículo aquele recurso vai trabalhar e garantir qualidade dele também. Mas, só complementando a sua pergunta, todos os recursos lá então são abertos, são gratuitos, e o site inteiro ele é aberto, ele é gratuito, a gente não exige cadastro para praticamente nada. Inclusive pensando nas dificuldades de conectividade que a gente tem. A gente sabe que cada clique a mais pode significar um impeditivo na utilização de tecnologia na sala de aula. Certo. Então por isso que a gente garante que todos os recursos estejam disponíveis da forma mais rápida e eficiente possível. Certo. Então, quem quiser acessar enquanto a gente conversa aqui, o endereço é www.escoladigital.org.br. E Caio, tem também, né, então, o uso da plataforma, das buscas todas e do uso dos recursos digitais é gratuito e aberto para não cadastrados, mas também tem a possibilidade do cadastro, né? Sim. Explica um pouquinho o que o usuário que se cadastra tem acesso. Uhum. Bom, os recursos são todos abertos, mas a gente tem 2 cursos em EAD no Escola Digital. Então é um EAD sobre tecnologia e currículo para professores e professoras e um sobre tecnologia na gestão escolar para gestores públicos e gestores escolares. Para realizar esses 2 cursos, que são cursos de 40 horas, com certificado reconhecido pelo MEC, o usuário precisa se cadastrar para conseguir utilizar, para fazer esses cursos. Além disso, existem ferramentas próprias da plataforma que só com o usuário cadastrado que a gente consegue disponibilizar. Então, por exemplo, a possibilidade da criação de listas de favoritos. Então, você que é professora, que é professor, que está, ao invés de ficar sempre buscando pelos mesmos recursos, você pode criar uma lista de favoritos. Então, você vai fazer uma lista para o primeiro ano, uma lista para o segundo ano, uma lista por disciplina, por temas. Então, o usuário cadastrado consegue fazer isso. Além disso, se comunicar com seus alunos, que é a criação de grupos. Essas são as principais funcionalidades que a gente tem hoje para o usuário cadastrado. Certo. Bom, então o EAD ele está disponível então tanto para professores quanto para gestores escolares e gestores públicos, né? Exato. Então vocês da secretaria podem participar e também indicar para os seus professores realizarem o curso, né, Caio? Sim, a gente já tivemos uma série de vários milhares de professores que já realizaram esse curso, inclusive professores da rede municipal, e a gente fez um esforço mesmo de garantir que esse curso tivesse um certificado reconhecido pelo MEC para conseguir pontuar dentro dos processos de progressão continuada que muitos professores têm. Uhum. Então esse é um ponto importante para a gente deixar claro, né? Destacar. E também a gente, para que o nosso acervo fique cada vez mais dinâmico, a lição final, né, a última tarefa que os professores têm dentro do nosso EAD é a construção de um plano de aula utilizando recursos digitais da plataforma. Dessa forma a gente garante que o acervo esteja sempre rico e seja sempre cada vez maior. Bacana. Teve um comentário agora há pouco falando, concordando um pouco com você sobre que a tecnologia em si não muda a prática do professor e que é necessário essa transformação na forma de trabalho do educador, né? Uhum. Então talvez os cursos à distância, os EADs, possam contribuir para essa formação dos educadores e também dos gestores, né? Sim. A gente sempre, quando a gente está nos estados e nos municípios fazendo algumas formações para professores e para formadores de professores, a gente gosta de desmistificar uma imagem que foi construída nos últimos 10, 15 anos de que o professor brasileiro não sabe utilizar tecnologia, né? Então, por muito tempo se falou que o professor seria substituído pela tecnologia e em outros momentos falaram que os professores não sabiam utilizar tecnologia, tinha uma imagem de um professor que não sabia mexer nem no mouse. Mas fato é, e as últimas pesquisas dos censos tecnológicos que a gente tem hoje mostram que sim, os nossos professores são usuários de tecnologia, são usuários de internet e hoje em dia o professor não precisa nem saber mexer no mouse. Ele já está num grupo do WhatsApp, ele já está utilizando Facebook, redes sociais. Então já temos professores usuários de tecnologia. Uhum. O que a gente precisa também é que os professores
saibam incorporar essas ferramentas para dar um uso pedagógico para elas com seus alunos. Então, realmente a gente tem um trabalho à frente, mas a gente sabe que tem muita gente já fazendo isso. Nós temos muitos professores que produzem conteúdo para a internet, inclusive parte desses conteúdos estão no Escola Digital. Aqueles professores que por acaso possam estar nos assistindo, que produzem seus próprios conteúdos, eles podem colaborar com o nosso acervo. A gente tem, todas as nossas plataformas têm um botãozinho do Colabore, que ele envia uma produção própria como sugestão, e a nossa equipe de curadoria vai ver se o conteúdo é de qualidade, se ele é adequado, vai catalogar ele e ele passa a fazer parte do nosso acervo também. Bacana. Hoje em dia, vocês têm trabalhado bastante com as secretarias estaduais de educação, né, Caio? São 22 estados. Então, explica, por favor, pra gente de que forma tem sido feito esse trabalho com as secretarias estaduais. Sim, o Escola Digital, ele nasce como uma plataforma que qualquer pessoa pode acessar hoje. Em determinado momento da nossa história, em 2013, 2014, nós fomos procurados pelo Estado de São Paulo, que estava tentando fazer uma plataforma muito similar, e nós unimos forças para, na verdade, ao invés de que cada estado criasse uma plataforma por conta própria, utilizasse essa tecnologia que a gente já tinha desenvolvido. Então, hoje a gente fez parcerias já com mais de 22 estados, e esses estados possuem plataformas customizadas. Então, além da parte de design, de identidade visual, cada um tem o seu nome próprio, tem o seu logo próprio, a parte de quase que cosmética mesmo, cada um com a sua, eles também conseguem acrescentar mais conteúdos e fazer curadoria própria, criar novos filtros para a sua rede. Então hoje a gente fala, na verdade, que nós somos a rede Escola Digital. Quem quiser conhecer, por exemplo, as plataformas dos seus próprios estados, podem justamente entrar no escoladigital.org.br e na própria home do site tem um mapa do Brasil e ali você pode encontrar o link para a plataforma do seu estado, que obviamente vai refletir muito melhor o currículo estadual ali do que a plataforma nacional, que é uma plataforma mais genérica, né? Que tem conteúdos categorizados por esses filtros principais, mas que não necessariamente estão classificados de acordo com o currículo estadual e que dialoga também com os municípios. Então, cada plataforma tem um nome, um endereço de site, um logo, uma carinha própria e conteúdos que podem ser ou não específicos de cada um. Exato. Como a gente atua muito em rede, o nosso combinado todo o conteúdo que for produzido por uma plataforma estadual, ele vai ficar disponível para todas as outras plataformas estaduais, para que a gente de fato tenha um ambiente de colaboração entre os estados na produção de conteúdos e recursos digitais de aprendizagem. Um exemplo de como as plataformas podem ser customizadas para as necessidades dos estados e dos municípios, tem um caso que é emblemático dentro da nossa rede, que é do Espírito Santo, que é o currículo interativo, em que elas criaram filtros específicos, por exemplo, não só para o currículo do Espírito Santo, mas para as avaliações estaduais que elas rodam por lá. Então, o Espírito Santo tem o PAEP, né, que é uma prova, que é um simulado que testa os seus alunos parecida com a Prova Brasil, para ver como que os alunos estão indo. Então, eles têm descritores desse simulado que são similares aos descritores da Prova Brasil. Então, a equipe do Espírito Santo reclassificou o seu acervo conforme esses descritores. Então, quando eles rodam um simulado dentro do estado, cada escola recebe um relatório falando: olha, os seus alunos não foram tão bem no descritor 1 e no descritor 4 de matemática. Então, o professor pode ir na plataforma do Espírito Santo e buscar justamente os recursos referentes a esses descritores para trabalhar em sala de aula. Então, isso cria uma dinâmica local muito interessante em que os estados e os municípios podem se aproximar dos seus próprios currículos e das suas demandas estaduais e municipais. Legal. Então, agora chegou a hora da chamada oral. Caio, quais são os nomes dos 22 sites de cada um dos estados? Quais são esses estados?
jamais vou saber te responder isso de cabeça. É mesmo? Não sei. Só entra no site mesmo. Então fica o convite para as secretarias entrarem em escoladigital.org.br. Descendo ali um pouco a página, vai ter o mapa do Brasil, como o Caio explicou, e vai ter a possibilidade do filtro para cada uma das plataformas, cada um dos estados. Eu poderia até tentar essa chamada oral, mas se eu errar, vai ficar tão feio alguém, com a né? turma do estado. Tá bom, tá eu vi certo. que perguntaram ali se qualquer professor pode se cadastrar na plataforma. Sim, tanto professores estaduais como municipais, de rede privada, podem se cadastrar tranquilo. É uma plataforma aberta e qualquer pessoa pode se cadastrar também. Não só os educadores, né? Como também os familiares. Familiares, os próprios alunos, gestores escolares. Inclusive, eu falei do papel dos professores na incorporação de tecnologia, mas os gestores e as gestoras escolares têm um papel essencial, que é garantir um ambiente em sua escola em que os professores se sintam à vontade a utilizar a tecnologia. A clássica destrancar a sala de informática, né, que muitas vezes fica fechada a chave, e criar um ambiente de compartilhamento e de uso de tecnologia pelos seus professores e pelos alunos. E vendo a pergunta ali também, os alunos também podem se cadastrar. Certo. E como a gente falou do papel das secretarias estaduais, né? E as secretarias municipais, como têm atuado com a plataforma ou como você sugere que elas atuem? Sim. Um pouco do histórico, né? Nós já tivemos plataformas customizadas de municípios. Quando a gente começou essa estratégia de plataformas customizadas, a gente teve cerca de 10 ou 11 municípios que aderiram no período e tinham suas plataformas próprias. Acho que a gente está conversando com o pessoal do Conviva, que trabalha em secretarias municipais e sabe os seus desafios. Nas eleições de 2016, então, a gente teve um processo de descontinuidade da maior parte das gestões municipais, e nessa descontinuidade a gente acabou perdendo muitos contatos com os municípios que integravam também a rede Escola Digital. Porém, além desse fato, né, a gente percebeu que os municípios que já têm muitos desafios na educação tinham dificuldades em incorporar o projeto e ter uma plataforma própria. Então, porque ter uma plataforma própria significa ter uma equipe de curadoria, ter uma pessoa que vai se dedicar quase que exclusivamente para mobilizar seus professores para utilizar a plataforma, ter uma equipe técnica para olhar para a parte de programação, para a parte técnica da plataforma. Então, muitos municípios, principalmente os municípios pequenos, que são a maioria dos municípios do Brasil, tinham dificuldade de implementar uma plataforma própria. Então, a estratégia que a gente tem adotado nos últimos anos a gente recomenda que os municípios entrem em contato e utilizem as plataformas estaduais. A gente sabe, obviamente, que sempre existem problemas de gestão, municípios que têm um diálogo muito truncado com seus estados, por questões políticas, partidárias e muitas outras, mas a gente de fato está apostando nos regimes de colaboração. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Espírito Santo, com regime de colaboração em andamento. Paraíba já está com um regime de colaboração muito potente lá na área da educação. Inclusive, a nossa turma lá da Paraíba, do Escola Digital Paraíba, já fez formação com diversos municípios, estimulando que eles utilizem a plataforma de Paraíba também. Então, o que a gente tem sugerido entre na plataforma do seu estado e pelos próprios contatos, entre em contato com a equipe estadual. É uma turma muito bacana, muito aberta a trabalhar em colaboração com os municípios, mas eu tenho certeza que a plataforma estadual vai dialogar melhor com as suas necessidades. Aqueles municípios que estão em estados que não têm escola digital, daí sim podem utilizar livremente a plataforma nacional, que é o escoladigital.org.br. Joia. Tem uma rede municipal que continua em funcionamento, que é a rede de Fortaleza, né, Caio? Sim. Conta, por favor, um pouquinho como é que é a experiência deles. E você falou da Paraíba e do Espírito Santo também, né? Não sei se você queria aprofundar mais alguma coisa em relação a esses estados. Fortaleza, dentro daqueles municípios que já integravam a rede Escola Digital, é o único que continuou integrando de forma muito potente a nossa rede. O estado do Ceará, por exemplo, não tem escola digital ainda, então a gente conta com Fortaleza para fazer quase que o papel do estado, inclusive, de dialogar com municípios parceiros para utilizarem a sua plataforma.
Fortaleza é um caso muito específico de uma capital que tem um histórico já de uso de tecnologia, já tem uma equipe mais estruturada, então eles de fato estão liderando quase que nacionalmente esforços de municípios, né? A própria figura do Marcos Dionísio, que é o representante hoje não sei se ele é representante das Undimes ou ele está dentro, é uma figura que está dentro da política nacional hoje, da educação conectada do MEC. Então Fortaleza realmente é um caso muito à parte de um município que se destaca, né? Mas a gente também já teve parcerias com outros municípios e o papel que eles acabam desempenhando é muito parecido com o dos estados. Mas a estratégia que a gente tem esse ano é justamente de reconhecer os municípios que utilizam as plataformas estaduais. Então, para isso a gente está desenvolvendo, da mesma forma que hoje no Escola Digital a gente tem um mapa com todos os estados, a gente está nesse momento desenvolvendo os mapas estaduais para que os municípios se enxerguem ali também. Então a gente está pensando, e depois a gente vai falar da nova plataforma que a gente vai lançar em agosto, que a partir de agosto a gente consiga também que existam páginas customizadas dos municípios dentro das plataformas estaduais. Então, para que os municípios também consigam se enxergar. Mas qual que é o papel, eu acho, do município que utiliza a plataforma estadual ou que deseja utilizar a plataforma nacional da Escola Digital? Primeiro, promover o uso do EAD que a gente tem, que é gratuito, dentro da sua rede. Obviamente não precisa ser só a Escola Digital, nosso objetivo é que professores utilizem tecnologia. Mas fazer com que formar seus professores. A gente sabe que ainda existem alguns municípios que têm os NTMs, né, que são os Núcleos de Tecnologia Municipal. A gente tem tentado fazer uma interface, um intercâmbio dos NTMs com os NTS, que são os Núcleos de Tecnologia Estaduais, que são pessoas que têm equipes próprias que foram pensadas desde o período do Proinfo, né, dos anos 2000 para cá, a levar a tecnologia para a sala de aula. Então a gente tem tentado fazer com que as formações que acontecem no NTE também possam ser disponibilizadas para professores dos NTMs e os articuladores dos NTMs. E o principal, a gente sabe que a gente tem muitos professores que têm vínculo tanto com o município como no estado. Então é tentar chegar nesses professores de forma mais robusta e garantir que eles consigam estar apropriados de usos pedagógicos da tecnologia. Bacana. Bom, tem uma questão que inviabiliza muitas vezes o uso da tecnologia nas escolas, que é a conectividade, né? A infraestrutura para possibilitar a conexão com a internet. Vocês pensaram na Escola Digital alguma forma para o uso desses recursos, mesmo para quem não tem internet? Sim, a gente sabe que a conectividade é um desafio que ainda está colocado muito forte para as escolas. Hoje, dos nossos 20 mil recursos que a gente tem disponível na plataforma, cerca de 50% deles são offline. E quando a gente fala que um recurso é offline, significa que ele está disponível para download, ou seja, o professor vai ter que entrar em algum momento na internet para baixar um jogo, ele vai fazer download do jogo, do mapa, do infográfico, do simulador, vai colocar no pendrive dele ou em qualquer mídia que ele leva e vai levar para a sala de aula para utilizar na sala de aula de forma offline. Então metade do nosso acervo hoje não demanda a conectividade na sala de aula ao vivo com os alunos. Então isso daí é algo que facilita e permite com que os professores e as escolas que têm problemas de conectividade consigam superar essa questão e utilizar a tecnologia da mesma forma. A gente tem a rede Escola Digital, né? Os nossos representantes do Norte, por exemplo, os estados do Acre, do Amazonas, de Rondônia, são estados que enfrentam também, todos os estados no Brasil enfrentam problemas de conectividade, isso daí não é uma exceção. Eu estou trazendo o exemplo do Norte, que é o que costuma ser usado quase como de lugar comum, de um exemplo de problema de conectividade. Mas lá a gente tem acessos muito estáveis e com volume relativamente alto todos os meses nas plataformas. Obviamente a gente tem equipes maravilhosas que estão trabalhando lá e conseguindo fazer com que a Escola Digital chegue nas escolas, mas é importante a gente conseguir com que cada vez mais a gente tenha recursos que sejam offline, para que o professor e a professora não dependa de conectividade para conseguir
incorporar a tecnologia no seu dia a dia. Certo. E terminando aqui a nossa transmissão, você falou sobre uma nova plataforma que deve ir ao ar em agosto, né? Um novo Escola Digital. Conta um pouquinho aqui em primeira mão pra gente. Sim. O que vai ser. Bom, uma das coisas que a gente está fazendo nessa plataforma nova, que vai ser lançada em meados de agosto, é garantir a representatividade dos municípios. Então, ter uma plataforma em que os municípios de fato possam se enxergar. Então, isso eu acho que fica muito interessante para a turma do Conviva. Um segundo ponto é uma plataforma que de fato tenha seus acervos integrados. Hoje a gente tem muitos desafios que os estados da rede escola digital acabam produzindo muito conteúdo que não são integrados de maneira automática. A partir de agora, todo o conteúdo produzido no estado vai estar disponível de forma automática para todos os outros estados também. E uma das principais coisas é que a gente está num processo de reclassificação de todo o nosso acervo conforme as habilidades da BNCC. Então, os professores e as professoras que vão ter o desafio enorme agora de implementar a BNCC nos seus planos de aula, a gente vai ter isso, vai ser uma ferramenta muito útil. Então, em agosto, a gente lança a plataforma com uma parte significativa do nosso acervo já de acordo com o código das habilidades da BNCC. Muito bom. Então, Caio, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Queria colocar a gente à disponibilidade também. A gente tem, quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato com a gente no Escola Digital. Pelo próprio Escola Digital tem uma área de contato. Então, quiser tirar dúvidas, a gente conversa com vocês. Os municípios que tiverem interesse em estreitar suas relações com seus estados, a gente faz essa ponte com o maior prazer. Bacana. Então, entre em contato com a gente, que a gente está super disponíveis. Joia. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook da plataforma Conviva e também na biblioteca e na galeria da plataforma. E lembrando que as iniciativas como essa de Escola Digital, de adesão gratuita, tanto de fundações e institutos parceiros quanto do governo federal, estão disponíveis na área de programas e projetos da plataforma. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.